Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte, desgosto da vida, suicídio. Felicidade e infelicidade relativas. Questão 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas, à espera disso, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus. Ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Questão 923. O que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê lhe faltar o necessário, mas, francamente, o crês poder se lamentar quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, e não tem um refúgio para repousar sua cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Questão 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atinge o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Ele deve, então, se resignar e os suportar sem murmurar, se quer progredir, mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para o obter. Questão 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não os parecem merecer? É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente, mas sabei o bem,
A fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Questão 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de aflições novas? Os males deste mundo estão em razão das necessidades artificiais que vos criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e, então, virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tido em conta, se a suporta com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Questão 927. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não é assim com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados da necessidade não é real? O homem não é verdadeiramente infeliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação é talvez sua culpa e, então, não a deve imputar, senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recai sobre aquele que lhe é a causa. Questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muito dos males não decorre de que não seguimos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isto tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamanco se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia, talvez, se tornar um bom mecânico. Questão 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, estão mesmo que a abundância reine ao seu redor. Não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Deve-se deixar morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Se encontrará sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se impuser entre a necessidade e o trabalho. Diz-se frequentemente: não há profissão tola, não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Questão 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-á sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver,
mesmo rebaixado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Questão 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz e o que se crê a felicidade esconde frequentemente ingentes pésares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. Questão 932. Por que no mundo os maus dominam tão frequentemente em influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, levantarão a cabeça. Questão 933. Se o homem frequentemente é artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma, a inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como um fantasma que não lhe dão nenhuma trégua e o persegue até o sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno.